É sempre assim à terça-feira, na tarde em direto da Rádio Observador, temos conselhos de nutrição. Este é o Aprender a Comer, todas as semanas com a nutricionista Mariana Chaves. Bem-vinda, Mariana, muito boa tarde. Olá, obrigada. Mariana, na semana passada falamos aqui de conceitos saudáveis que são saudáveis para a população em geral, mas que pessoas com determinada condição, falamos do hipertiroidismo, também do problema do mercúrio no peixe, pode ter recomendações diferentes para determinados tipos de pessoas. E tu querias aprofundar um bocadinho este conceito saudável para todos, ou não tão saudável só para alguns, aqui desmistificando duas ideias a propósito do que é um plano alimentar saudável, e já vamos daqui um bocadinho também tentar perceber o que é o peso saudável. O que é um plano alimentar saudável? E também varia de pessoa para pessoa? Como é que eu sei qual é o meu? Isso é uma ótima pergunta. Há sim uns critérios base de um plano alimentar saudável, que cá está, que eu acho que é senso comum, que é o ter, como falávamos na semana passada, o ter os vegetais no prato. Que são metade do prato, não se esqueçam. Exatamente, ter metade do prato. Ter um consumo de proteína no prato que também seja proporcional às nossas necessidades, e isso tem muito a ver com o tamanho da nossa mão. O tamanho da nossa mão... Como é que é? Explica lá. O tamanho da nossa mão é proporcional ao tamanho dos nossos órgãos e, portanto, existe o conceito de que, por exemplo, a proteína deve ser, no mínimo, vou falar agora dos mínimos, mas que é importante, do tamanho da palma da nossa mão, sem incluir os dedos, não é? Sem incluir o polegar. Mas podemos pensar tipo num bife ou Sim. Exato, bife, peixe. Olha para a planta da tua mão e pensa, se calhar estou a comer demais. É uma boa medida, não conhecias? Tu conhecias isto, Bruno? Conhecia. Eu não. Isto são os mínimos. E o máximo será a nossa mão inteira sem contar com o polegar. E, portanto, aqui jogamos um bocadinho com os nossos objetivos e também com as nossas necessidades. Há dias mais cansativos do que outros, não é? E temos que juntar as duas mãos. E depois... Mas isso é muito importante para as crianças. É, sem dúvida. Porque às vezes é tão difícil fazer as porções, não é? Uhum. Né? E para quem é pai sabe que só pode comer 30 gramas agora. E depois, se olhamos para a palma da mão dos miúdos, é fácil de fazer. Exatamente, e não ter que os obrigar a comer até ao fim só porque nós achamos que a quantidade está certa, não é? Olhar e respeitar um bocadinho as proporções deles. E depois, no que toca, por exemplo, aos hidratos de carbono num prato, que sejam integrais, isso são recomendações que serão gerais para toda a gente saudáveis e, portanto, batendo um bocadinho na tecla das leguminosas, do arroz integral versus arroz branco, ou pelo menos que tenha misturado as leguminosas, portanto um arroz de ervilhas, um arroz de feijão ou um arroz de vegetais, e que tenha uma gordura boa, seja o azeite para temperar, ou seja o azeite para cozinhar, ou seja incluir abacate ou incluir umas sementes ou frutos secos. Portanto, isto será um conceito de um prato dito ocidental saudável. Para a população em geral, não é? Exato. Qual é a tua gordura preferida? Sem dúvida o azeite. Okay. E eu diria que o abacate como número 2, pelo impacto que nós vemos em termos científicos. Há um podcast que fizemos neste programa já há uns tempos atrás, que fez um estudo a consumir um hambúrguer de vaca sem ter nenhum cuidado, portanto um hambúrguer regular que terá gordura no interior, com um pão branco frito. E depois, esse mesmo grupo portanto, eles consumiram esse hambúrguer e passado 3 horas mediram no sangue os fatores de inflamação. Nós conseguimos medir que eles têm um exponencial máximo passado 3 horas. E depois esse mesmo grupo consumiu esse hambúrguer, mas introduziu-se lá dentro 1/3 de abacate. E passados 3 horas, esses fatores de inflamação não aumentaram. E, portanto... Como se o abacate sugasse o que não interessa. Portanto, ele conseguiu amenizar o efeito da gordura saturada e dos açúcares simples no nosso sangue. É que ele tem um aspecto esponjoso, de facto. E, portanto, acho que é um gosto adquirido, o abacate. É importante trabalhar um bocadinho quando não se gosta à primeira, mas eu entraria como essa sendo uma gordura também muito importante. Uma vez fui comprar abacates a uma senhora e ela disse, mas vai levar isso? É a senhora que estava a vender abacates. Estava a dizer, eu perguntei aquela pergunta parva, são bons? Não é? E ela disse, não faço a mínima ideia, o abacate não sabe nada, não é? Os franceses é que gostam muito de levar isto. E eu lá levei o abacate, mas foi a explicação que a senhora que estava a vender me deu. E ela deve ter pensado, mais um papalvo. Mais um francês. Mais um francês. Extraordinário. Mas há aqui alguns mitos destas pessoas que acham que sabem tudo sobre nutrição e quando resolvem de um momento para o outro ter uma alimentação mais saudável em determinados períodos ou porque querem perder peso, por exemplo, quais são esses mitos que estes sabichões normalmente propagam?
Muito bem posto. Olha, aquilo que eu encontro mais é o clássico de fechar a boca. Bom, eu agora vou fechar a boca e tudo se vai resolver. E, portanto, fechar a boca implica uma restrição calórica muito abrupta e que, em regra, não é sustentável nem a médio prazo. Portanto, as pessoas acham na cabeça delas que aquilo vão conseguir levar por 2 meses ou 3 e da minha experiência levam por 1 semana, 2 no máximo e a seguir cai por terra. E estão insuportáveis nessa semana, não é? Ficam insuportáveis nessa semana. Insuportáveis, ficam com carências nutricionais e ainda há outra coisa que é, mesmo que elas conseguissem o objetivo delas dos 3 meses, todos os estudos dizem que quando nós fazemos uma alimentação hipocalórica, ou seja, com muito poucas calorias, por 3 meses o nosso corpo habitua-se. O que é que isto quer dizer? É que passa a gastar menos? É tudo o que não queremos. Porque se nós passamos a gastar menos, quer dizer que para o resto da vida vamos ter que consumir menos. Portanto, nós não queremos entrar nessa questão da restrição total. Pelo contrário. Mas não entramos agora na moda contrária, que é preciso fazer um exercício de alta intensidade, mais do que cardio, e é preciso comer mais repor, não é? do que antigamente. Ou seja, aquele déficit calórico de gastar mais do que se ingere, não é? Que é aí que está claro, a perda. Sim. A diferença agora é menor porque potenciadora de um exercício mais eficaz, não sei. A partir desse exercício, esses hits, não é? Sim. Não terão que gastar menos e também não deveriam ser isolados na medida em que deveriam ser complementados com algum exercício do dia-a-dia, não é? Nem que sejam umas caminhadas, porque é violento, não é? Tem os seus benefícios, na verdade, a literatura... Mas é preciso parar para recuperar, não é? Sim, e a literatura diz que são os mais eficientes, verdadeiramente, esse é o tipo de exercício mais eficiente na perda de peso, por exemplo, ou na gestão de peso. O déficit tem que ser, nós em teoria, na universidade, o que estudamos é que tem que ser menos 500 calorias do que o que fazíamos no dia anterior. Okay. E este tem que ser o déficit. Se nós estamos a gastar um bocadinho mais, claro que podemos ajustar e consumir um bocadinho mais. Mas esses menos 500 calorias não é o tal fechar a boca que por 3 meses não é? Não, porque se fechar a boca normalmente é menos 1000 ou menos 1200. Estamos a falar de pessoas que fazem refeições de saladinha com atum e uma maçã e mais uma saladinha com atum e não comem mais nada. Isso é muito pouco, não é? Eu acho que aquilo que falavas há pouco é interessante, desta questão de agora do exercício ser diferente e de se fomentar comer-se mais, porque eu acho que temos mais atenção à qualidade do que comemos e, portanto, existem realmente aqueles pratos que vemos que têm muito abacate, claro, caloricamente tem muito mais calorias do que um queijo de barrar daqueles branquinhos, não é? Mas tem muito mais vantagens em fazer isto. Também, juntamente com essas tendências, aparece o jejum intermitente, que eu acho que depois compensa, porque se calhar já não fazes as 5 refeições assim, um dia fazes 5, no outro fazes 3, e com isto vais alternando. Já falaste sobre isso do jejum intermitente, mas eu acho que está na altura de voltarmos, porque já ficou lá muito atrás. Sim. Acho que está na altura de voltar, porque parecia uma moda, mas não sai de moda. É verdade, porque cada vez tem mais evidência, cada vez que se consegue estudar mais sobre isto e tirar mais conclusões. E eu cada vez vejo mais médicos que fazem jejum intermitente. É certo. Cardiologistas, por exemplo. Sem dúvida. Estão a ver a minha cara de preocupado com essa tendência. Deixem-me só juntar aqui mais uma coisa. Há pouco, quando o Bruno falava destes sabichões, das coisas que têm a certeza, há um clássico que eu quero falar, porque quem nos estiver a ouvir pode ser que no seu íntimo perceba o que eu estou a dizer e repense, que é as pessoas que me dizem, bom, eu agora vou operação biquíni e não como hidratos de carbono. Portanto, o meu prato é carne ou peixe com vegetais. E, portanto, chegam lá ou partilham com amigos e dizem, eu agora não cortei completamente os hidratos de carbono, eu não como. Então a pessoa vai a ver e essa pessoa come iogurtes, come uma maçãzinha só com uma tosta ou só uma maçã, ou umas bolachas daquelas de água e sal, cream crackers. Então essa pessoa não está a perceber que aí, exatamente nestes produtos todos que eu acabei de falar, estão hidratos de carbono. Portanto, ela não está a restringir hidratos de carbono. Ela está a restringir hidratos de carbono nas principais refeições. Massa, arroz. Que se for uma pessoa que tem que trabalhar e que precisa de energia constante ao longo do dia, vai só ter, portanto, como um iogurte de manhã, com aveia, tenho hidratos de carbono e tenho energia. Estou a dizer ao meu corpo, porque decidi fazer um pequeno almoço com hidratos de carbono, que vou ter hidratos de carbono ao longo do dia todo. Mas de repente estou fruta à meia da manhã, tenho um bocado de energia, depois ao almoço eu retiro completamente. E depois exijo ao meu corpo que trabalhe igualmente ou melhor à tarde, como trabalhou de manhã. E quando depois, dizes o teu corpo, também dizes o teu cérebro. Sim, sem dúvida, porque nós podemos dar ao nosso corpo e ao nosso cérebro outra fonte de energia, como sendo corpos tónicos, que é o quê? É a energia que vem da gordura. Mas para isso é mudar o chip. É comer ovos no pequeno almoço, é comer frutos secos no meio da manhã. Não é comer iogurte e a seguir comer fruta. Portanto, se eu
quero um critério, se eu quero ao meu corpo não dar hidratos de carbono, eu devo segui-lo no princípio ao fim. Agora, fazer isto de tiro no almoço, dou no lanche, tiro no jantar, e de repente o que eu tenho é níveis de concentração diferentes ao longo do dia. Sobe e desce, não é? Exatamente, e níveis de energia completamente diferentes. Mas tu achas proveitoso, desculpa, só uma última, achas proveitoso retirar os hidratos de carbono completamente? É aquela pergunta muito difícil, ainda para mais para acabar, esta foi uma rasteira, que é... Existem diferentes estratégias. A literatura diz que conseguimos ser tão eficientes na perda de peso com um plano com pouca gordura, como com um plano com poucos hidratos de carbono, que objetivamente terá que ter gordura. Conseguimos o mesmo nível de eficiência. Agora, e é mais fácil? Não sei, depende da personalidade alimentar de cada um, depende dos gostos, depende também da parte de saúde, obviamente, se é execuível ou não, mas eu não diria que é um versus o outro. Às vezes até se utilizam os dois de forma complementar e de intercalando para que não haja habituação. Olha, ficou aqui de fora o peso saudável. Podemos deixá-lo para um próximo episódio, porque acho que é muito importante perceber o que é um peso saudável e que diferenças há para cada uma das pessoas no que toca a peso saudável. Deixamos isso para um próximo capítulo do Aprender a Comer, sempre às terças-feiras na Rádio Observador, com a nutricionista Mariana Chaves. Mariana, muito obrigado. Até para a semana. Obrigada, até para a semana.